Ela achava que ninguém estava olhando. Dentro da cela, apenas ela e o preso. Mas o que ela não sabia é que um outro detento segurava um celular, filmando tudo. A imagem correu o mundo. Em outro canto, nos Estados Unidos, uma mulher franzina escapa de algemas apertadas, abre portas destrancadas e some do presídio como se fosse mágica. Cada movimento dela registrado por câmeras. E no Brasil, uma detenta recém-chegada é levada a um banheiro isolado. Lá dentro, um agente promete ajudar com a audiência. Mas o que acontece ali se transforma num escândalo nacional. São histórias que parecem roteiros de série, mas aconteceram de verdade. Cada detalhe registrado por câmeras de segurança. E agora, essas imagens revelam algo muito maior. Um sistema que falha, que se corrompe e que expõe a verdade de forma brutal. Na prisão de Wandsworth, em Londres, ninguém imaginava que um dos maiores escândalos do sistema carcerário britânico viria da cela 14B. A protagonista não era uma detenta qualquer, mas sim uma agente penitenciária brasileira. Linda de Souza Abreu, 30 anos, servia na unidade, como quem carrega rotina nas costas. Camisa fechada, crachá no peito e uma reputação que, até então, parecia inquestionável. Só que por trás da rotina, ela escondia um segredo que poucos ousariam acreditar. Tudo veio à tona em junho. Um vídeo começou a circular nas redes sociais. Gravado de forma amadora, mostrava Linda dentro de uma cela, sozinha com um detento. Só que eles não estavam apenas conversando. Em uniforme completo, ela estava envolvida em algo que ultrapassava todos os limites do profissionalismo. O ato íntimo foi captado por outro preso, que filmou tudo escondido com um celular ilegal. O conteúdo viralizou rapidamente, atravessando fronteiras e ganhando destaque em jornais do mundo todo. A direção da prisão ficou em choque. Não só pelo conteúdo do vídeo, mas porque Linda já havia recebido advertências internas. Relatórios mostravam que ela havia ultrapassado barreiras com detentos antes, com conversas fora do tom, proximidade exagerada e até mensagens trocadas por bilhetes. Mas ninguém imaginava que a situação chegaria tão longe. No mesmo dia em que o vídeo vazou, Linda foi afastada das funções. 2 dias depois, estava presa, aguardando julgamento por má conduta no exercício da função pública. Durante o processo, novas camadas do escândalo começaram a surgir. Investigações revelaram que Linda mantinha uma vida dupla. Fora da prisão, ela atuava como influenciadora em plataformas adultas, tinha perfis em sites de conteúdo explícito, onde compartilhava vídeos, fotos e interações com seguidores. Participou inclusive de um reality show alternativo, com forte apelo erótico, onde era conhecida por se envolver em dinâmicas polêmicas. A imprensa britânica mergulhou fundo em sua vida pessoal, e cada descoberta parecia incendiar ainda mais o escândalo. O tribunal foi implacável. A promotoria alegou que Linda violou a confiança do cargo e colocou em risco a integridade de toda a unidade prisional. A defesa tentou argumentar que a relação era consensual e que ela havia sido manipulada emocionalmente pelo detento. Mas os juízes não aceitaram essa justificativa. Linda foi condenada a 15 meses de prisão. Seu nome entrou para a lista de ex-funcionários que envergonharam a instituição. O impacto não ficou restrito aos muros de Wandsworth. O caso provocou uma reavaliação nacional sobre a segurança nas prisões britânicas. A presença de celulares ilegais, a fragilidade dos controles internos e a falta de apoio psicológico para os agentes penitenciários foram temas levados ao parlamento. O Ministério da Justiça emitiu novas diretrizes e reforçou o treinamento ético nas unidades. Mas o nome de Linda continuou nos jornais, nos fóruns, nos vídeos. Sua imagem, outrora associada à autoridade, virou símbolo de escândalo. O episódio revelou que dentro dos muros de uma prisão, os segredos não duram para sempre. E que, mesmo entre as grades, as câmeras veem tudo. No condado de Waukesha, em Wisconsin, um simples corredor de cela se transformou no palco de uma fuga inacreditável. Amber Gonzalez, de 30 anos, não era uma criminosa perigosa. Tinha sido presa por pequenos furtos e porte de substâncias ilegais. Mas o que ela fez naquela noite surpreendeu até os veteranos da força policial.
Sozinha, algemada e dentro de uma cela fechada, Amber protagonizou uma fuga que parecia retirada de um roteiro de ação, só que era tudo real e estava sendo filmado. As imagens de segurança mostram com nitidez. Amber está sentada em um banco, as mãos algemadas nas costas. Ela olha para os lados, respira fundo e começa a se contorcer de forma impressionante. Pouco a pouco, consegue forçar uma das mãos para a frente, torcendo o pulso com uma flexibilidade quase sobre-humana. Em menos de 60 segundos, ela se livra completamente das algemas e, sem hesitar, caminha até a porta da cela. O inacreditável! A porta estava destrancada. Mais ainda, o corredor inteiro estava acessível. Amber caminha com calma, passa por uma porta, depois outra, e chega até a saída do edifício, onde simplesmente vai embora. O sistema de segurança falhou em vários níveis. Nenhum alarme tocou, nenhum guarda interceptou. E tudo isso, passo a passo, foi captado pelas câmeras da prisão. Mas a história não acaba aí. Livre, Amber anda algumas quadras e entra em um posto de gasolina. Lá, encontra um caminhoneiro com quem já havia tido contato anteriormente. Os dois trocam palavras rápidas e seguem juntos para um hotel, o mesmo onde ela havia sido detida na noite anterior. Testemunhas relataram que Amber, desesperada por dinheiro, ofereceu serviços íntimos em troca de ajuda. Foi nesse hotel que os policiais a reencontraram, pouco mais de uma hora depois da fuga. Ao ser recapturada, Amber foi levada de volta ao centro de detenção, desta vez sob vigilância reforçada. As autoridades acrescentaram novas acusações ao seu processo: evasão, violação de custódia e até uma imputação relacionada à atividade ilícita no hotel. O vídeo da fuga viralizou rapidamente, estampando sites de notícias e redes sociais. As pessoas se perguntavam como uma mulher de porte frágil, com apenas 44 quilos, conseguiu escapar de um sistema inteiro de contenção. A direção da prisão classificou o caso como um incidente isolado, mas a verdade é que ele expôs falhas graves. A cela não foi trancada, as algemas estavam frouxas e não havia monitoramento em tempo real. O episódio gerou pressão pública para mudanças imediatas, revisão dos protocolos, reforço no treinamento e até demissão de funcionários envolvidos. Amber Gonzalez não fugiu apenas fisicamente. Ela escapou de um sistema que subestimou sua astúcia. O caso virou referência em cursos de formação penal sobre os riscos da rotina e da negligência. E o vídeo dela, contorcendo o braço para se livrar das algemas, segue sendo exibido como exemplo de como a fragilidade, às vezes, pode ser mais perigosa do que a força. Era para ser uma detenção de rotina. Shannon Hoffman, 43 anos, havia sido levada à cela da delegacia de Orillia, no Canadá, por intoxicação em via pública. Nada violento, nada fora do comum. Ela foi algemada, retirada de um espaço coletivo e conduzida a uma cela individual por uma policial chamada Bailey Nichols. Só que o que aconteceu ali dentro jamais deveria ter acontecido e teria passado despercebido, se não fosse por uma câmera silenciosa no canto do teto. O vídeo não tem áudio, mas a imagem é clara e direta. Hoffman está algemada, aparentemente irritada. Diz algo à policial e faz um gesto de impaciência, talvez reclamando sobre os pertences que estavam sendo removidos de sua posse. A policial responde com agressividade. Em segundos, a situação explode. Bailey Nichols avança contra a detida, segura Shannon pelo pescoço e a arremessa com violência contra a parede da cela. A detida cai no chão, claramente atordoada. Um corte profundo na cabeça começa a sangrar. Mesmo assim, a agente continua empurrando, gritando. Embora o som não esteja ali, a imagem é suficiente para transmitir tudo. O vídeo dura pouco mais de 1 minuto, mas seu impacto duraria anos. Shannon precisou de grampos na cabeça para conter o sangramento. Sua ficha foi preenchida, mas a agressão não foi registrada. Nenhuma menção ao uso de força, nenhum relatório, nada. Bailey agiu como se nada tivesse acontecido. E provavelmente teria ficado assim, se meses depois alguém não tivesse feito uma denúncia anônima.
Foi aí que o Serviço de Investigação Especial, SIU, começou a revirar os arquivos de gravações da delegacia e encontrou o vídeo. Quando as imagens vieram à tona, a indignação foi imediata. O Ministério Público acusou a policial de agressão causando lesão corporal. Durante o julgamento, Bailey argumentou que estava em um momento emocionalmente frágil, vivendo sob pressão, e que Hoffman teria sido verbalmente provocadora. Mas a juíza foi firme. Não importa o contexto. Um agente da lei, treinado para lidar com tensão, não pode ultrapassar esse limite, ainda mais contra uma pessoa algemada, indefesa, dentro de uma cela. Bailey foi condenada. Recebeu uma sentença suspensa de 15 meses, teve que prestar 150 horas de serviço comunitário e frequentar programas de controle emocional. Apesar de não ser presa, perdeu o direito de atuar nas ruas e foi rebaixada a funções administrativas. A Polícia Provincial de Ontário afirmou que apoiaria a agente durante o processo de reabilitação profissional, mas reconheceu a gravidade do que ocorreu. Shannon Hoffman, por sua vez, tornou-se símbolo de um debate maior. Seu caso provocou questionamentos sobre o uso de força por parte de agentes mulheres, um tema pouco discutido até então. O vídeo foi exibido em emissoras, debates, audiências públicas, e cada vez que era mostrado, mais claro ficava. Ali, não havia apenas uma falha. Havia um sistema que tentou esconder a verdade, mas a câmera, como sempre, não mente. Ela tinha apenas 15 anos. Malika Calhoun, adolescente, negra, magra, com traços de medo e cansaço no rosto, foi levada para a delegacia do condado de King, em Washington, após ser acusada de envolvimento com um veículo roubado. Era o tipo de caso que, para muitos, terminaria com uma advertência, uma ligação para os pais, talvez uma internação provisória. Mas o que aconteceu com Malika ultrapassou todos os limites, e foi tudo gravado por uma câmera que ninguém sabia que estava ali. Malika foi conduzida a uma cela de triagem desacompanhada. Do lado de fora, 2 policiais conversavam. Um deles era Paul Sheena, um agente experiente que aparentemente já conhecia a ficha da jovem. O motivo da revolta? Um gesto banal. Ao tirar os sapatos, Malika acidentalmente chutou um deles em direção à porta. Nada agressivo, nada planejado, mas bastou aquilo para acionar o gatilho do policial. As imagens mostram Shane abrindo a cela com violência. Ele entra e, em segundos, empurra Malika contra a parede com força. Depois a derruba no chão, sobe sobre ela e desfere 2 socos no rosto da adolescente. Ela grita, diz que não está resistindo, mas ele continua. O vídeo termina com ela caída, imóvel, e o policial saindo como se nada tivesse acontecido. Quando essas imagens foram divulgadas, meses depois, a sociedade entrou em estado de choque. Não apenas pelo que o policial fez, mas porque nada havia sido registrado nos relatórios oficiais. Nenhuma menção à força usada, nenhum alerta. Tudo teria sido apagado, encoberto. E só veio à tona porque a promotoria, investigando outro caso, descobriu a gravação perdida no arquivo de segurança interna. Paul Shane foi demitido imediatamente, mas o processo criminal contra ele se arrastou por anos. O primeiro julgamento terminou empatado. O segundo também. Apesar das imagens, apesar das reações, o júri não conseguiu unanimidade para condená-lo. No fim, Shane escapou da prisão, mas nunca mais voltou à função. Carregou para sempre o peso da acusação pública e de um vídeo que circulou o mundo. Malika, por sua vez, saiu da experiência profundamente abalada. Desenvolveu crises de pânico, medo de autoridades e teve que passar por terapia intensa. A família moveu um processo civil contra o condado e venceu. Recebeu uma indenização de $125 mil, mas nenhuma quantia parecia suficiente para apagar o trauma de uma adolescente que entrou numa cela como suspeita e saiu de lá como vítima. O caso gerou uma onda de reformas. Treinamentos sobre uso de força foram reforçados. O tratamento de menores sob custódia passou a ser monitorado com mais rigor, e as câmeras, antes ignoradas, passaram a ser vistas como aliadas da verdade. Malika Calhoun tornou-se um nome lembrado em cada seminário sobre justiça juvenil,
como exemplo do que não pode se repetir. Era início de outubro, no Rio de Janeiro. No presídio José Frederico Marques, conhecido como Bangu Benfica, a chegada de uma nova detenta não chamou atenção. Ela vinha de uma apreensão por tráfico, jovem, assustada, como tantas outras, mas em menos de 20 minutos após dar entrada, o que aconteceu com ela faria o sistema inteiro tremer. Alcides Barbosa de Abreu era inspetor penitenciário há anos. Conhecia cada canto da unidade, cada brecha, cada minuto não vigiado. Naquele dia, ele se aproximou da nova detenta logo após sua triagem. Sorridente, educado, disse que poderia ajudá-la. Falou sobre agilizar sua audiência de custódia, talvez até melhorar suas condições na cela. Mas, para isso, precisava que ela o acompanhasse até uma sala reservada, um banheiro interno. Ali, longe de câmeras e de olhos, ele cruzou a linha, que jamais deveria ser ultrapassada. Dentro daquele banheiro, segundo a denúncia feita pela própria vítima, o agente usou da sua posição para cometer um ato forçado. Usou o poder da autoridade, o medo da prisão e a fragilidade de uma recém-chegada para conseguir o que queria. Quando tudo acabou, Alcides saiu como se nada tivesse acontecido. Mas ela, em choque, não ficou em silêncio. Tremendo, a detenta confidenciou a outras internas o que acabara de sofrer. Foi uma agente feminina, responsável pelo setor, que ouviu os relatos e levou o caso à direção. A partir daí, os fatos se moveram rápido. Uma inspeção no local foi feita ainda naquela tarde. Vestígios do ocorrido estavam ali. Sêmen, na roupa da vítima, na máscara de proteção, até nos chinelos. Tudo foi encaminhado para análise forense. Alcides foi chamado e preso em flagrante. A denúncia formal incluía estupro e abuso de autoridade, crimes gravíssimos dentro do serviço público. O impacto foi imediato. A imprensa noticiou o caso em tom de escândalo. A Secretaria de Administração Penitenciária criou um grupo emergencial para apurar falhas e propôs mudanças urgentes, instalação de mais câmeras, monitoramento por agentes femininas em áreas sensíveis e treinamentos obrigatórios sobre ética e limites funcionais. Alcides foi afastado definitivamente e o processo penal seguiu com provas materiais incontestáveis. Mas para além do que se passou entre aquelas 4 paredes, ficou uma sensação de indignação no ar. Quantas outras não calaram? Quantas não tiveram coragem ou testemunhas? Quantas não saíram daquele mesmo banheiro com os mesmos olhos de pavor? O caso Benfica se tornou símbolo de alerta. Um lembrete de que, até nas instituições que deveriam proteger, podem existir predadores disfarçados de servidores, e que a voz de uma vítima, por mais frágil que pareça, quando ouvida no tempo certo, pode derrubar o silêncio de um sistema inteiro. Essas histórias não foram apenas flagrantes, foram alertas. Mostraram que dentro de cada cela pode existir um segredo, e que as câmeras, quando não são desligadas, podem revelar verdades que o sistema tenta esconder. Agora eu te pergunto, quantos casos assim ainda estão em silêncio? Se você chegou até aqui, deixa nos comentários qual desses te chocou mais e por quê. A gente se vê no próximo vídeo.